Vamos iniciar a nossa sequência de estudos. É o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 26. Nós vimos na primeira parte do capítulo que Jesus Cristo, ele é a única saída para quem estava perdido no pecado. Jesus Cristo, ele é o braço forte que Deus enviou-nos para tirar a nós do buraco em que nós estávamos. Ou seja, daquele jugo das transgressões. Jesus, ele veio ser a porta aberta para a gente sair da prisão do pecado. Paulo nos deixa muito claro isso aqui nos capítulos 7 e 8. E Paulo, ele inicia este capítulo 8 falando que graças a Deus nós temos a Jesus Cristo que nos dá vitória sobre o pecado. Por meio de Jesus Cristo, da fé no Filho de Deus, nós conseguimos deixar esse círculo vicioso das atividades pecaminosas, das ações indevidas, daquelas atitudes, daqueles pensamentos que desagradam a Deus. Vimos também que, tendo encontrado o Senhor, nós esperamos naturalmente a nossa adoção como filhos de Deus. Estávamos perdidos, estávamos como ovelhas que não tinha pastor, estávamos sem casa, sem família, envolvidos nas coisas mundanas. E o Senhor veio para nos resgatar. Encontrando este caminho, nós seguimos nessa expectativa de que nós seremos salvos pelo Senhor e Ele haverá de perdoar os nossos pecados. E o apóstolo ainda fala que não só a nós que cremos, mas também toda esta humanidade, toda a natureza, todas as coisas, tem essa expectativa de que o Senhor, Ele virá para estabelecer o reino dEle no mundo e nos céus. Há como que uma expectativa, uma expectação em todas as coisas, como se tudo estivesse esperando para que Cristo venha e estabeleça definitivamente o seu reino nesta humanidade. Quando Ele vier, quando Ele voltar, Ele estabelecerá uma nova ordem, Ele vai tirar do mundo tudo aquilo que não serve para Deus, incluindo as pessoas más, aqueles que se servem dos mais simples, que enganam os mais humildes com as suas doutrinas falsas e com seus sistemas de vidas injustos. O Senhor vai tirar tudo isso que não presta da terra para deixar apenas o remanescente, ou seja, nações, povos e línguas que se curvarem ao Filho de Deus. E todo aquele que quiser entrar para a sua casa deve aceitar o Senhor como o seu Salvador. Jesus é a luz do mundo. Existe assim, nessa humanidade, na natureza, nos bichos, em todas as coisas, e mesmo nas pessoas más, essa expectativa de adoção, que nós passemos a ter uma família, um pai, que cuida de nós para sempre. Paulo também nos ensina que é por meio da fé que nós temos essa esperança, nós passamos a crer em Jesus e ter esta esperança que as promessas, elas serão cumpridas, e as promessas não foram cumpridas
ainda, mas elas serão, porque elas são a vontade de Deus. E nós só podemos esperar se nós tivermos paciência. Essa experiência que nós vivemos de espera do reino e do cumprimento das coisas, e tudo isso nos traz o desenvolvimento da nossa paciência, ou seja, aprender que as coisas se passam no tempo de Deus e não no nosso tempo. Que nós precisamos aguardar o natural ciclo da vida. Não somos nós que fazemos a vida, nós participamos dela. É Deus que promove a vida. E a gente que está mais velho já viu que tomamos providências em algumas questões e os resultados não acontecem. E quando Deus toma providência, nós colhemos bons frutos, porque Ele é que promove a vida dos seus filhos. Existe o tempo de Deus. Aqui na parte que vamos estudar hoje, que é a partir do versículo 26, o apóstolo, ele diz que nessa nossa expectativa, nessa espera, que nós buscamos o Espírito para pedir a Ele que nos socorra, para pedir a Ele que nos conceda dons, que nos ajude a viver na sua casa, que nos ajude materialmente, que nos ajude em todos os sentidos. Veja como ele, aqui no versículo 26, ele diz que nós pedimos, mas nós não sabemos como pedir. Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós numa linguagem inexprimível. Isso significa que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a ter um relacionamento justo com Deus. Nós, devido ainda aos nossos limites espirituais, estarmos mergulhados na carne, nós não conseguimos nos relacionar de maneira adequada com o Senhor. Ele diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ajuda também a pedir adequadamente a Deus as coisas que nós precisamos. Não passamos mais a vida como órfãos. Nós temos agora o penhor do Espírito, a garantia de que o Espírito Santo vai estar nos ajudando. Tá bem? O crente precisa saber que não está sozinho em nenhuma circunstância. Ainda que a sua carne fale, pense e espere coisas que não convêm, o Espírito Santo intercede em misericórdia para que estas coisas não venham prejudicar a nossa vida com Cristo. Tá bem? Os irmãos entenderam? Então, a palavra do apóstolo, ela diz que nós podemos contar com Ele. Versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui nesse versículo 27, nós entendemos da seguinte maneira: aquele que examina os corações é o Espírito Santo, não é mesmo? Porque é Ele que nos ajuda. Ele sabe qual é a intenção do nosso espírito, porque Ele está nos ajudando a falar com Deus e nos ajudando nas nossas fraquezas. E é Ele, o Espírito Santo,
que, segundo Deus, intercede por nós que somos os santos. Olha o que está escrito aí. A palavra Espírito aqui está colocada, a meu ver, de maneira inadequada, porque se refere à alma do homem e não ao Espírito Santo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas coisas. Ele está separando aqui o seu povo, as suas ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor? São aqueles que amam a Deus. A palavra diz assim: sabemos que todas as coisas, mesmo aquelas que parecem ruins, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, nós temos aqui um povo que ama a Deus e que foi chamado pelo Pai para dar cumprimento a um certo propósito. Esse propósito não se cumpriu ainda. É o cumprimento da promessa. É a terra que mana leite e mel. Que os antigos hebreus não entraram nela, porque ela não é material. É o mundo novo, é a nova Jerusalém, é o reino de Deus, uma nova terra, novos céus. É o cumprimento das promessas. O propósito de Deus é ajuntar as suas ovelhas. As ovelhas de Deus, as ovelhas do Senhor, elas amam a Deus. Então, o que caracteriza o povo santo é um amor profundo, um amor desmedido do crente pelo Pai Celestial. Os irmãos começam a perceber, é importante a gente ver que em muitas passagens das Escrituras, o Senhor fala dos escolhidos. E os escolhidos não são os judeus segundo a carne, mas são os judeus segundo o Espírito, segundo o coração. Palavras do apóstolo Paulo. Vamos começar a entender isso, irmãos, porque o Espírito quer nos revelar que o Senhor tem mesmo um povo que Ele escolheu. E essas ovelhas, elas estão espalhadas nas igrejas que nós conhecemos e mesmo fora das igrejas, em outras nações. Assim que elas ouvirem a voz do pastor, a voz do Senhor, elas vão obedecer ao pastor, porque estas ovelhas têm uma marca, elas amam a Deus. E todas as experiências que elas passam, mesmo as experiências dolorosas, têm um papel importante, ou seja, concorrem para o bem das ovelhas. E não é o bem terreno, não, irmãos. Existe uma interpretação equivocada da palavra de Deus, que alguns pastores pretendem ensinar que Deus está preocupado com o bem terreno. O bem terreno é o menor dos problemas. Nós precisamos nos ocupar em anunciar às ovelhas os bens celestiais, os bens que permanecem, aqueles bens que vão estar conosco na eternidade, em qualquer lugar, tempo ou espaço que nós estivermos. Se nós formos futuramente existir num outro lugar do universo de Deus, a obra de Deus é muito grande, quase não cabe na nossa imaginação. Em qualquer lugar que nós estivermos, seja na eternidade, seja em qualquer tempo, espaço, local, nós estaremos de posse desses bens que são os bens da alma, que são os tesouros eternos. A nossa vida precisa ser uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo. E quando nós falamos amar a Deus, nós falamos de amar todas as coisas que Deus criou. A natureza, os animais, todas as coisas que estão à nossa volta e todos os homens, da mesma forma como Deus os ama.
Tá bem? Versículo 28. Sabemos, então, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja como aqui fica bastante interessante o versículo 29. Ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o Senhor já nos conheceu em outro tempo. Eu digo sempre aqui que a alma não nasce no ventre da mãe. A alma foi criada desde a época em que Deus criou o mundo. E a alma aguarda o seu momento de participar da obra de Deus, contribuindo com a construção dessa nova cidade, da cidade celestial. Quando a gente está trabalhando para Deus, vivendo em amor a Ele e ao próximo, nós estamos colocando tijolos no edifício da grande cidade celestial. Então, o Pai, Ele já nos conhece desde o começo. E Ele foi quem nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu amado Filho Jesus. Então, já desde a antiguidade, desde os tempos antes da história conhecida, o nosso nome já está escrito no livro da vida. O nosso nome, o nome de todos nós que cremos em Jesus, que somos o povo de Deus, o nosso nome está escrito ali para que o Espírito Santo promova ao longo do tempo uma transformação profunda na nossa vida, em todos os sentidos, de maneira que nós possamos refletir a imagem do seu amado Filho Jesus. Tá bem? Esse é o propósito que Deus tem para nós, de nos transformar em homens e mulheres à semelhança de Cristo. Tá bem? Olha só, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Nós saímos da condição de ovelhas perdidas. Fomos recebidos na casa do Senhor. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos transformar, quer dizer, para operar na nossa vida íntima, moral, na nossa vida espiritual, de modo que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus, para nós sermos como irmãos do Senhor. Percebeu a diferença? Antes éramos ovelhas do Senhor. O Espírito Santo tem o propósito de nos conduzir a uma condição de nós sermos chamados irmãos do Senhor. Amém? Olha que glória, que honra, de pecadores, de gente que vivia na escuridão, libertos dessa escuridão por Jesus e transformados pelo Espírito Santo em membro da sua família. Por isso que está escrito aqui que ele será o primeiro irmão nosso, o irmão mais velho nosso. Tá bem? É um pouco diferente daquela imagem que a igreja apresenta. Os irmãos estão percebendo? Lá você sempre é aquele que vai servir o Senhor e ser servo dele. Em algumas situações há até aquela equivocada ideia de que Jesus é Deus. Não é. Ele é o irmão mais velho de uma geração criada por Deus, para que todos possam ser conforme a imagem do seu Filho. E ele é o primeiro de todos os filhos de Deus. É isso que Deus deseja fazer de todos nós. É um pensamento diferente, viu, irmãos? Tá bem? É um pensamento novo, é diferente. Mas está escrito aqui, não foi eu que inventei, não. É que a gente lê, é frequente lermos as letras, né, não percebermos o espírito que está no ensinamento. Muito bem, depois de nós sermos colocados nessa gloriosa condição, ele diz também o seguinte no versículo 30. E aos que predestinou, a estes chamou. Está chamando as ovelhas. E aos que ele chamou, ele justificou.
por meio da fé em Jesus. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Como glorificou Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que está nos aguardando, não é? Olha que coisa maravilhosa que está ali nos esperando. Daqui a pouco, o melhor de Deus ainda não aconteceu. Ainda está por vir. E com toda certeza não tem nada a ver com bens materiais. Isso é o menor problema das pessoas, é ter as coisas. É muito triste quando os crentes procuram a igreja apenas para pedir a Jesus as coisas do mundo, da vida. Nós temos que pedir a Jesus que nos salve. Amém? Que nos faça membros da sua família. Que nos glorifique, que nos justifique primeiro pela fé e que nos glorifique depois como a Ele. Tá bem? Os irmãos estão entendendo isso? Se entenderem, vão começar a compreender a doutrina de Paulo. A teologia de Paulo é isso. Os irmãos também que estão longe, recebendo a palavra, se ficarem alguma dúvida, por favor, se ficar alguma dúvida, escreva para nós, com alegria, nós vamos responder. Segue o apóstolo no versículo 31. O que diremos, pois, a estas coisas que ele acabou de ensinar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele fala aqui que se Deus é por nós, ele está se referindo a quem? A quem ele está se referindo? Se Deus é por nós, aos apartados, né? Aos santos. Tem muita gente aí fora que a gente do mundo profana, vive em pecado e fica falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vós, eles mesmos são contra eles. Não é verdade? Essa palavra é dirigida ao povo separado, ao povo santo. Se Deus está com a nossa causa, quem pode ser contra nós? Quem poderá fazer alguma coisa contra os que foram escolhidos? Veja como ele desenvolve o pensamento. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como que ele não nos dará também com ele todas as coisas? Tá certo? Isso é a herança de Cristo que nós vamos receber. Quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus, o povo santo? É Deus quem os justifica. Então, quem poderá nos acusar se é Deus que nos tornou justos? Amém? Coisa maravilhosa, irmãos. É a profundidade das coisas, não é? Revelada pelo Espírito Santo a quem puder entender. Quem puder entender, quem não puder, paciência, siga entendendo como achar melhor. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem poderá nos condenar? Se nós temos um advogado, intercessor lá no céu por nossa causa, que derramou o seu sangue na cruz para a nossa salvação. Ninguém poderá fazer nada contra nós. Veja como Paulo desenvolve aqui esse pensamento. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ele pergunta, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Olha como ele diz aqui, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Falando aqui do Salmo 44, 22, que profetiza essa palavra. Então, irmãos, ele diz que o povo de Deus é um povo sofrido. Sofrido. Ele não é um povo que vive na vida boa, não. É um povo sofrido. Ele diz, todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas que são encaminhadas para o matadouro. Quem nos resgata todo dia? Quem é que nos resgata?
Jesus nos resgata, que é o bom pastor. Mas em todas estas coisas, em todos esses sofrimentos, estas provas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vencedores por Cristo Jesus. Então, todas estas coisas, nós somos vencedores, não somos derrotados. Irmão, se somos humilhados, somos vencedores, não somos derrotados. Se nós somos enganados, nós somos vencedores. As pessoas podem achar que nós fomos enganados. As pessoas podem achar que nós fomos humilhados. Mas nós somos mais que vencedores aos olhos de Deus. O que interessa para nós o que pensam as pessoas? Elas vão morrerem. E certamente vão estar diante daquele que é por nós. E aí nós vamos ver como é que vai ficar. Nós somos mais que vencedores em todas as situações, não importa. Humilhação, calúnia, mentiras, roubos, espada, perseguição. Nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Olha o que ele diz: estou certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, ou alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fomos recolhidos na casa do Senhor. Estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo para sermos conforme a imagem do seu Filho amado Jesus. Esperamos a chegada do reino e o cumprimento das promessas. Sofremos tribulações, porque como ovelhas somos encaminhados todos os dias para o matadouro, tendo que passar por muitas provas. Mas estas coisas, todas essas coisas, elas concorrem para o bem. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Paulo diz: estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o ponto alto da igreja de Cristo. O povo de Deus precisa entender de uma vez por todas, irmãos, o véu que Moisés pôs sobre o seu rosto foi tirado por Cristo, para que o povo de Deus possa enxergar com profundidade aquilo que não é mais transitório. Quando Moisés pôs o véu sobre o rosto dele, era para que o povo não visse o fim das coisas que eram passageiras. Mas agora não, o véu foi tirado por Jesus e nós podemos enxergar que as coisas que ele está trazendo para nós são coisas que permanecerão para sempre. Amém? A morte já não tem mais poder sobre nós, nem sobre os infernos, se nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a paz dele permaneça com a igreja e com os irmãos que recebem a palavra em outros lugares. Amém.